Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo aumento divino, multiplicação daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, e que o Senhor te abençoe na tua saúde, te dando forças, te dando ânimo e abençoando tua casa, abençoando teu lar com paz, com alegria, com força de Deus, com capacitação, que o Senhor te equipe para essa nova estação, que o Senhor possa liberar favor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que está ao seu redor, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Nós dizemos a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo nódulo, todo cisto, microcisto, que haja cura no nome de Jesus Cristo. Sim, cremos que Jesus Cristo cura e liberamos uma palavra de saúde sobre a tua vida, de saúde sobre o teu corpo físico. Ser tocado por Deus. Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e quebre, Senhor, toda a corrente espiritual, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido ela de viver a vida plena, tudo aquilo que tem impedido ela de romper, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, e nós colocamos a nossa vida e a nossa família em total dependência de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Minha casa depende de Ti. Minha vida depende de Ti. O futuro, Senhor, depende de Ti. Tu és o Senhor. Tu és o nosso defensor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és fortaleza, Senhor. E eu oro por cada pessoa, Pai, que está passando por um desafio, que precisa superar algo, que precisa vencer um trauma, que precisa lidar com um problema, que não sabe como resolver. Senhor, a minha oração neste momento é para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Uma saída sobrenatural. Mostra para ela o caminho, Senhor. Também eu oro para que o Senhor envie ajuda para ela. Envie ajuda para ela, Senhor. Abra portas na vida dela. Traga os recursos que ela precisa, os recursos necessários, a provisão especial. Nós invocamos, Pai, as bênçãos dos Salmos 23 sobre a vida dela, as bênçãos dos Salmos 91 sobre a vida dela e as bênçãos do Salmo 121 sobre a vida dela. Sim, Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és o nosso socorro. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, entregamos a Ti, Pai, toda a maldade. Entregamos a Ti toda a inveja. Entregamos a Ti toda a contrariedade. Entregamos a Ti, Senhor, toda a oposição espiritual, humana a nós, a nossa casa. E pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre a nossa vida. Proteja-nos, Pai, a nós e a todos os nossos. Como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sim, ó Deus, podemos confiar em Ti. E também, Senhor, uma bênção do Salmos 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, pega da nossa mão e nos ajude, nos conduza, Pai, pelo Teu caminho, pela Tua vontade. Senhor, ilumina nosso caminho e desfaça toda armadilha no nosso caminho, que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Lançamos palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos e declaramos nossos filhos estão abençoados, nossa casa está abençoada, o nosso trabalho vai crescer cada vez mais, prosperar cada vez mais, irá florescer, irá dar muitos frutos em o nome de Jesus. Eu também oro em especial, Pai, por todos os intercessores, intercessoras que caminham conosco aqui. Que o Senhor fortaleça eles e fortaleça também a sua casa, fortaleça a sua família e livra-os do mal, Pai. Abençoe a casa de intercessores. Abençoe a família de intercessores agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai.
pedimos a tua bênção. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, a carta que você fez, levante ela assim comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, esta é minha carta, está aqui o meu clamor, está aqui as minhas lágrimas. Eu peço a tua bênção. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Sim, Pai, a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Pai, nós cremos nas respostas divinas, por isso entregamos nas tuas mãos, Jesus, a nossa carta, o nosso clamor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, hoje é o nosso terceiro dia de oração, nosso terceiro dia de clamor. Estamos crendo que o nosso Deus nos surpreende, estamos crendo que Ele libera favor sobre a nossa vida. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E você me ajude a compartilhar, manda essa oração para 10 pessoas. Olha o que está acontecendo aqui. Esse é um dos motivos de você compartilhar as orações. Eu recebi o testemunho da Mauriceia e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Na carta para Deus recebi muitas bênçãos. O Senhor Jesus me curou de um lipoma, que segundo o dermatologista precisaria de cirurgia. Também fui abençoada com uma provisão financeira sobrenatural por meio do meu marido, que tinha uma ação na justiça e foi liberada no último dia da oração para Deus. Obrigado por me ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Olha só, tem gente dando testemunho ainda da outra carta para Deus. Lembra da carta que nós fizemos ano passado? Tem gente dando testemunho até agora. É por isso que nós temos que estar firmes aqui nessa oração. É o nosso primeiro jejum do ano e eu creio no sobrenatural. Por isso eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Essa carta aqui, ó, você pode imprimir ela lá no meu site www.viniciusda7.com.br. É gratuito para você baixar. Mas se não conseguir baixar, porque alguns não conseguem, você pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus, certo? Faz uma carta, escreve ali teu pedido de oração, agradece a Deus, fala com Jesus, certo? E vem apresentar em oração aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É o que nós temos orado e temos crido aqui no sobrenatural. Amém? 4 coisas que eu aprendi sobre a bênção de Deus e que eu desejo compartilhar com você hoje. A primeira coisa está lá em Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Privacidade protege a bênção. Privacidade protege a bênção. Nem tudo é para ser mostrado. Nem tudo é para ser compartilhado. As pessoas, elas querem mostrar tudo da vida delas. Se isso não tiver um objetivo muito concreto, se for só para mostrar, não atraia problema para você, não atraia inveja, não atraia, sabe, o que é mal. É desnecessário. Um amigo meu me disse uma vez que, sabe, ele bateu uma foto de um prato de comida e as pessoas começaram ali a desferir um monte de comentários. Ou seja, um prato de comida, né, traz inveja para o coração das pessoas. Tem coisas que são desnecessárias. É desnecessário, sabe, a gente se incomodar com certas coisas. Então a privacidade protege a bênção. A gente tem uma necessidade de querer mostrar tudo. De mostrar tudo para todo mundo. E não é todo mundo que é confiável. Não é todo mundo que nós podemos botar para dentro da nossa casa. Não é para todo mundo que você pode mostrar tuas conquistas, mostrar tuas bênçãos. Então nós temos que ter um cuidado especial na nossa vida para, sabe, não mostrar demais, ter privacidade em algumas coisas. Às vezes é melhor, sabe, você viver de uma forma mais privada
do que você viver uma vida que todo mundo vê e você depois paga o preço por causa da maldade das pessoas. As pessoas manipulam, elas manipulam conversas, elas manipulam atitudes. Às vezes você está de bom coração, você não quer, você não quer produzir inveja em ninguém, você não quer, que ninguém se sinta mal com você. Mas as pessoas são assim mesmo, não todas, mas assim mesmo, mas não todas, mas em grande maioria, é difícil muitas vezes você mostrar as suas bênçãos, mostrar, o quanto Deus tem te abençoado. A segunda coisa que eu aprendo está lá no Salmos 37, verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não queira que outros façam o que Deus quer fazer. Eu vou te explicar. Tem coisas que a gente espera que as pessoas façam por nós. Mas tem coisas que Deus quer fazer. Ele não quer que haja interferência de outros. Ele não quer que você peça para os outros. Ele não quer que você, perturbe a vida de alguém para ter o que você precisa. Eu aprendi uma coisa. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Eu vou repetir. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Porque em alguns momentos da minha vida, pessoas que podiam me ajudar, mas não me ajudaram. Isso fez com que eu dependesse de Deus. Isso fez com que Deus me mostrasse um caminho melhor do que se eu tivesse recebido a ajuda de algumas pessoas. Então eu aprendi, que a ajuda que eu não recebi foi a que mais me ajudou, porque me ensinou a ser dependente, me ensinou a crer que Deus ia abençoar meu trabalho, me ensinou a crer que o Senhor iria me sustentar, apesar, do homem dizer e prometer e não cumprir com a palavra com você. Deus me ensinou que a ajuda que a gente não recebe é a que mais nos abençoa, porque nos ensina a tomar os caminhos certos, os caminhos dirigidos por Deus. Às vezes você fica assim se perguntando: puxa, eu queria tanto, que a minha família me ajudasse mais. Eu queria tanto, esse meu amigo que tem muito dinheiro, que ele me ajudasse mais. Eu queria tanto, que as pessoas que estão na minha volta me ajudassem mais. Às vezes Deus não permite. Deus não permite. Deus não permite para o seu bem. Deus não permite porque quer que você dependa dele. Deus não permite porque ele tem outros planos. Então nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E um detalhe, não fique depois de mal porque a pessoa não lhe ajudou. Foi Deus que fez isso com que ela não lhe ajudasse. Deus queria outra coisa. Deus tinha outros planos e tudo bem. Nós não podemos ficar, magoados com pessoas que nós esperávamos que elas nos ajudassem e elas não nos ajudam. Nós temos que confiar em Deus, que Deus tem seus planos. E que se Deus não quer lhe abençoar através de um ou através de uma, Ele quer fazer um milagre que você não pensou. Ele quer, lhe conduzir por uma situação que você não imagina. Eu creio que na mão de Deus, nada acontece por acaso. E eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus aí, eu quero profetizar sobre a tua vida. A ajuda que você não teve, Deus enviará Ele a ajuda para você. Então confie no Senhor, confie no plano de Deus para a sua vida, confie no plano de Deus. Tem uma mensagem que eu estou guardando ela para ministrar, que é: confie nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. A gente pode até pensar, que tem algum problema com esse caminho aqui que Deus me mostrou, mas no final das contas você descobre que o caminho de Deus sempre é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, não tem falhas. O caminho de Deus é exatamente o que nós precisamos. Aí você diz: puxa, mas eu estou orando por uma coisa e me veio outra. Mas é o caminho de Deus para você. É o caminho de Deus. É que, a gente tem aprendido a combater com pessoas.
E a Bíblia não nos manda combater com pessoas. A Bíblia nos manda confiar em Deus. Então, sabe, os nãos ajudaram você a chegar aonde você chegou. As portas fechadas ajudaram você a chegar aonde você chegou. Então confie nos caminhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não falham. Eles são poderosos em nome de Jesus. Terceiro, Deus nos abençoa todos os dias. É a terceira coisa que eu aprendi sobre bênção. Em 1 Tessalonicenses 5,18 a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus nos abençoa todos os dias. Todos os dias Deus nos abençoa. Não tem um dia sequer aqui nessa terra que Deus não nos abençoe. E eu vou mostrar para você. O ar que você está respirando é bênção de Deus. Você levantar da sua cama é bênção de Deus. Você ter a sua família com você, você ter seus filhos, você ter sua esposa, você ter um teto sobre a sua cabeça, você ter comida em cima da sua mesa, tudo isso é bênção de Deus. E nós não reconhecemos que todos os dias Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, nós somos abençoados. É que a gente fica prestando atenção naquilo que não tem, enquanto na verdade deveríamos celebrar o que temos, celebrar o que Deus nos deu. Não estou dizendo para você não correr atrás de coisas melhores, mas estou dizendo que você já é muito abençoado. Nossa família conosco é uma benção. Saúde é uma benção, sabe? Aprender a desfrutar. Eu estava vendo um videozinho que cruzou ali no meu feed da minha rede social e o rapaz estava comentando ali no vídeo dele que encostou um carro bem simples na frente da Ferrari dele, sabe? Ele estava dirigindo, estava numa rua da cidade e o rapaz do carro da frente, um carro bem simplesinho, um carro bem simples, estava com o braço para fora, escutando música, muito tranquilo. E ele dentro da Ferrari, preocupado com um zilhão de coisas na cabeça e pensando em conta e pensando, sabe, nos compromissos que ele estava atrasado. De repente, ele olha para aquele homem ali na frente do carro dele, com o braço para fora, tranquilo, sereno, e ele disse: tá melhor que eu. Na cabeça dele, tá melhor que eu, porque eu tô aqui dentro de um carro de luxo, ele tá num carro simples, e ele tá tranquilo, tá com o braço para fora, tá ouvindo música. Eu nem música consigo ouvir, porque eu tô atribulado. E daí ele me contando que ele falando no vídeo que muitas vezes a pessoa que tem muitas condições, a pessoa que cuida de muita coisa, ela vive uma vida mais focada, né, na conquista, no trabalho, do que propriamente em si viver as bênçãos de Deus. Nós temos que aprender a viver as bênçãos de Deus. Então comece a agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. Comece a agradecer pelas bênçãos que Ele te deu, pelas oportunidades que Ele está te dando. E a quarta coisa é que mudanças são bênçãos especiais de Deus. Essa é a quarta bênção. Mudança são bênçãos especiais de Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sabe, eu sempre quando me movimento eu penso assim: agora é definitivo que eu vou ficar aqui. E daí vem uma palavra de Deus, vem uma nova oportunidade para mim, como eu falei hoje para vocês de manhã. Até quem não ouviu a oração, escute, certo? Estou voltando para São Paulo, creio que já encerrei a minha missão no Rio Grande do Sul e abençoei muito a igreja, coloquei pastores lá para cuidar, enfim, fizemos muitas coisas, fizemos obra, demos entrada no aumento, certo? Mas Deus me deu uma palavra. E eu sigo a palavra que Deus me deu, recebi uma palavra profética na última escola de profetas. E essa palavra profética foi a respeito de algo que Deus está abrindo para mim nesse ano de 2026.
Então eu creio, Deus está no controle de todas as coisas. Eu pensei, quando vim ao Rio Grande do Sul, que seria definitivo. Mas, sabe, eu estou como definitivo até receber uma palavra de Deus. Então minha vida está nas mãos de Deus. E enfim, eu continuo ajudando o Rio Grande do Sul, continuo, sabe, atendendo a vida de pastores, de igrejas, ajudando aqui, ajudando ali, porque é isso que o meu ministério tem feito. E creio que Deus vai nos recompensar poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Amém? Bem, Romanos 8, 28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me buscam a Deus. Então, mudanças têm presentes especiais de Deus por trás delas. Mudanças têm presentes especiais de Deus por trás. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Amém? Toda mudança tem uma bênção. E eu sou muito obediente ao que Deus me fala. Então, às vezes, sabe, nós queremos fazer determinada coisa, mas Deus muda nossos planos. E toda mudança tem uma bênção nos aguardando. Toda mudança tem um milagre nos aguardando. Então cremos que mudanças segundo Deus são bênçãos especiais de Deus para a nossa vida. Então confie nas mudanças, certo? Eu creio, Deus já fez várias movimentações na minha vida e eu estou nas mãos de Deus. Sei que Ele está no controle de todas as coisas. Sei que Ele cuida de todas as coisas. E se você está estranhando alguma mudança na tua vida, não estranhe. Deus está no controle disso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Avenida Aruanã, número 120, você é nosso convidado. Eu vou estar no culto das 9 horas da manhã e convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu declarar o Salmos 91. E você que mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a participar da nossa Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho. Se você mora nos Estados Unidos, vá lá no meu site e chame a minha equipe, porque em julho teremos uma Escola de Profetas. Estarei 2 dias com vocês. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. E nós vamos agora pegar a nossa carta para Jesus, nós vamos apresentar juntos em oração. Amém? Eu creio, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E eu tenho aprendido algumas coisas da parte de Deus. Eu tenho aprendido que tudo que Deus te manda fazer, você tem que fazer ainda que você não entenda. Você precisa fazer porque a nossa bênção está na nossa obediência, está em ouvir a Deus. Ouça a Deus. Muitas vezes você vai ser resposta para alguém e você pensa, puxa, Deus me usou para abençoar alguém e não me abençoou. Não, Ele vai te abençoar, porque Ele recompensa aqueles que obedecem a sua voz.
A mim Ele recompensa. Eu creio nisso. Então, e se você não ouviu a oração da manhã, ouça, vai valer a pena, escute, vai valer a pena você ouvir a oração da manhã. Porque ali eu falo como Deus, como Ele está no controle da nossa vida em todas as coisas. E às vezes Deus, sabe, Ele conhece teu coração e você é um servo obediente e Ele lhe conduz a determinadas pessoas, a determinados lugares, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada carta, Pai, cada carta que está sendo levantada agora, cada clamor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos respostas do Senhor. Aquele que está orando por uma cura, por um milagre, nós oramos por saúde divina agora, no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu declaro saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro saúde sobre a vida dela, saúde sobre a casa dela. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre ela, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a casa dela, a Tua bênção sobre a família dela. Destrava aquilo que está travado, Pai, na vida dela. Traga provisão, traga recursos especiais. Dá livramento para ela, dá livramento para os seus filhos. Proteja-se lá, traga paz, traga harmonia a esta casa e que todo plano do inimigo caia por terra. Nós damos uma ordem agora a toda ação contrária na vida dessa pessoa. Saia do caminho dela agora, no nome de Jesus. Apresentamos todas as cartas para Jesus e pedimos a Tua bênção, Pai. E eu oro pedindo, toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Uma pessoa que chegou em casa, Senhor, cansada, com dores nas costas, com dores de cabeça. Essa pessoa que chegou em casa, Senhor, talvez com muitos problemas na cabeça, que agora, Senhor, o Senhor tira esse peso de cima dela, que a unção que despedaça o jugo, a unção fortalecedora venha sobre a vida dessa pessoa e que ela seja livre agora, ser livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, ser livre, que o poder de Deus te toque, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda comigo nessa oração, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Compartilhe aí com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde, oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa ou de tocar nos nossos filhos ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa
é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido, pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês. Porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho. Daí ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus o livrou. Quinto testemunho. E eu e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra, cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era o moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações
que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel. Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus e esse profeta ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer, existe um cerco de Deus protegendo. E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou, agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem, comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho, Senhor me livra, Senhor me proteja, Senhor me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto
E sabe, saíram de perto dela e foram para outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos, ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo, isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito e ele vai te dizer: eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso, eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha, foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso. Deus está me cercando, aquele que me cerca é mais alto, aquele que me cerca é mais poderoso, aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, BR. Muito bem, Salmos 91 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim: ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir e Jesus disse assim: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí talvez na sala de casa junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo. De repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você. Seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti,
vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti e que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês às 6 e 7 da manhã para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.